Fala galera, antes de começar o corte, lembrar vocês aí que a Betfair é patrocinadora do Futebolaço Podcast e a maior parceira da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Vascaíno aposta lá na Betfair, quem não é vascaíno também pode apostar lá. Lembrando que tem que ser maior de 18 anos e apostar com responsabilidade, tá? Não vai aí se comprometer, isso não é renda extra, é só um entretenimento. Você pode ganhar, mas também pode perder, beleza? Betfair, parceira do canal Futebolaço Podcast. Agora vamos pro corte. Nós tivemos novidade hoje a respeito da situação do arbitral aí envolvendo o Vasco da Gama e 777 na Fundação Getúlio Vargas. Galera, parece que a situação do litígio entre Vasco e 777 tá muito longe aí de um desfecho e olha, a situação complicou. Vamos lembrar que para se ter uma decisão tem que ser número ímpar, né? Não quer dizer que não tendo número par não tem decisão, mas você corre o risco de ter um empate, né? 4 votantes, 2 votam a favor de uma pauta, 2 de outra, 10 votos, 5 votam para um lado e 5 para o outro, acaba dando empate. Então o número ímpar, ele mata esse problema, que não quer dizer, né, que no eventual número par, num total de 8 pessoas, 6 votem favorável a uma coisa, 2 votem a outra, enfim. Então, na Fundação Getúlio Vargas foi definido que nós teríamos que ter 3 juízes ali, ou 3 árbitros, para poder avaliar, averiguar a situação do litígio e bater o martelo. O Vasco ia indicar um árbitro, a 777 ia indicar outro árbitro e teria um árbitro que seria como se fosse o presidente, o responsável ali, que seria alguém não indicado, nem pela 777 e nem indicado pelo Vasco da Gama. Então, conseguindo pegar a linha de raciocínio até aqui, sendo que o que aconteceu de novidade nessa brincadeira? Vou explicar para vocês. A Ana Tereza Basílio, a advogada que foi indicado pela Vasco da Gama Associação, lá pelo CRVG, ela pediu desligamento aí, ela renunciou o posto dela hoje. Então a árbitra que o Vasco escolheu para poder, não é bem que lhe representar, né? Mas cada um tem direito de indicar um. Tô indicando aqui a Ana Tereza Basílio. A 777 indicou um outro árbitro. E aí o que acontece? A 777 alegou e questionou a indicação do Vasco porque a Ana Tereza Basílio, ela tem uma ligação com Paulo César Salomão, que é um vice-presidente do Vasco, responsável de cuidar ali da parte jurídica. E o Paulo César Salomão é fera, é fenômeno. E aí a 777 alega que ambos têm relação porque o Paulo Salomão é conselheiro dela, né, em relações que eles têm aí nas suas vidas profissionais fora desse litígio aí na Fundação Getúlio Vargas, em processos aí de cisões de empresa. Inclusive, a situação lá da Lojas Americanas, tá bom? E aí o que acabou acontecendo? A Ana Tereza Basílio, ela é presidente da OAB do Rio de Janeiro e o Paulo Salomão faz parte ali do Conselho Federal, beleza? Além das Lojas Americanas, tem um processo da Oi. E aí o que acontece? A Paula Andréa Forgione, ela seria também a presidente da mesa, mas também ela renunciou à sua nomeação. Quem reclamou da nomeação dela foi o Vasco. O Vasco entendeu que ela não seria mais indicada para poder fazer aí a presidência desse arbitral, alegando que ela também tinha algum interesse na situação. Fato é que dos 3 indicados, somente um continua aí sem renunciar ao seu cargo e apto a participar aí desse arbitral, que é o Maurício Almeida Prado, que é o árbitro indicado pela 777, tá bom? E aí, qual é o problema nessa brincadeira? Como é que a gente vai ter uma decisão a respeito do imbróglio entre a 777 e o Vasco na FGV, se dos 3 árbitros indicados, um para presidente, um para ser o indicado pelo Vasco e o outro para ser indicado pela 777, dos 3, 2 renunciaram e nem temos ainda uma nova indicação. Olha o problema. Então, nem o passo básico, o inicial da brincadeira, a gente conseguiu fazer. Nem árbitros para julgar o mérito tem. Agora vai ter que o Vasco indicar uma nova árbitra ou um novo árbitro e
ter uma nova indicação do árbitro aí para ser o presidente dessa disputa, se é assim que a gente pode colocar, tá bom? Então, literalmente nesse momento, o processo de litígio entre Vasco da Gama e 777 está no estágio 0. Isso no arbitral, que é o mais importante. A decisão que sai no arbitral define tudo. Bateu-se o martelo ali, o Vasco é o vencedor do mérito. Acabou. Não tem mais o que discutir. A 777 ganhou ali no arbitral por um milagre, sei lá. Então ela retoma o controle das ações dela ali. E acabou, não cabe mais discussão. Ficou claro? E aí, deixa eu explicar para quem tá meio perdido. Pô, Dieguinho, se é o arbitral que define tudo, como é que é então que o Pedrinho, né, e os seus representantes, através da associação, conseguiram retirar a 777 do comando do Vasco? Porque eles fizeram uma decisão fora da Fundação Getúlio Vargas, num outro processo na justiça comum, se é assim que a gente pode colocar. Eles estão, nesse momento, gerindo a Vasco da Gama SAF sob uma liminar de primeira instância. E aí, qual é a novidade dessa situação que nós também tivemos? Dia 29, vulgo ontem, quarta-feira, estava marcado, né, o novo julgamento em segunda instância dessa decisão que foi favorável ao Vasco da Gama Associativo e retirou a 777 do comando do Vasco. E aí o que acontece? O mérito foi retirado de pauta. Ontem era para ter sido julgado e o julgamento foi adiado. Por qual motivo, Dieguinho? A 777 pediu um prazo extra porque ela trocou de advogado. E pasmem, senhores, por que a 777 trocou de advogados? O que acabou acontecendo foi que a 777, ela simplesmente deu um calote no escritório de advocacia que eles contrataram aqui no Rio de Janeiro, ou no Brasil, que é o escritório do Sérgio Bermudes, que é um dos escritórios mais renomados e mais conceituados de direito no Brasil. E, inclusive, eles estão cobrando mais de R$1 milhão aí da 777 pelo processo, né? Eles não receberam e eles se negaram a continuar defendendo os interesses da 777. Como é que eu vou defender um cliente que sequer está me pagando? Então, a 777 está buscando um novo advogado para lhe representar. E, com essa situação, o próprio Vasco tenta usar isso ao seu favor na própria decisão e no próprio julgamento aí na Justiça Comum. Cara, como é que vocês vão me dizer que eles tinham, de fato, condição de pagar o aporte de 270 milhões, que com juros e correção ia para 300 milhões. Como é que esses caras iam aportar esse dinheiro em setembro, se nem o escritório de advocacia que eles contrataram para defender eles agora no processo, os caras conseguiram pagar? Isso é mais uma prova, digamos assim, favorável ao Vasco. Então, eu tô trazendo para vocês aqui todas as novidades, o que teve de novo a respeito do imbróglio entre Vasco e 777. É isso. Ontem nós teríamos um julgamento na Justiça Comum em segunda instância. O mérito foi retirado de pauta porque a 777 pediu mais prazo alegando que está em troca de advogado. Essa troca se faz porque a 777 deu calote no escritório do Sérgio Bermudes, que se retirou e disse que não vai cuidar mais do caso da 777. No tribunal arbitral, com isso, o julgamento de ontem foi adiado. Já no tribunal arbitral, são 3 árbitros para julgar o mérito, um indicado pelo Vasco, um indicado pela 777 e um neutro. E o indicado pelo Vasco pediu renúncia sobre um pedido da 777 alegando que havia conflito de interesse. E, de fato, a árbitra ali tem uma relação próxima com Paulo Salomão, que é vice-presidente jurídico do Vasco, e o presidente da mesa também pediu renúncia aí, inclusive o Vasco contestava a indicação do mesmo. Então, nesse momento, tá tudo parado. Favorável ao Vasco, enquanto não tem esse julgamento, o Pedrinho pode continuar tocando a nossa SAF. E aí, galera, curtiu o corte? Aproveita dessa moral, se inscreve aí no canal. Novos episódios vão ao ar entre 1 e 2 vezes por semana e os cortes estão aqui no canal todos os dias. Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Dá essa moral, se inscreva aí no canal e até o próximo episódio ou próximo corte.